Boa noite, gente. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós hoje. Essa palestra, boa parte dela, eu ministrei aqui no Irmã Clara na última noite de dezembro, no último dia de atendimento de dezembro. Eu creio que devia ter umas 7, 10 pessoas no máximo. Foi público bem reservado, bem seleto. E quando a Kátia me ligou, o outro palestrante adoeceu, e eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou falar, o que eu vou falar, o que eu vou falar. E eu não tinha ideia, e os dias passando, e a Kátia mandando mensagem perguntando qual era o tema. E eu não sabia, não tinha ideia do que era ainda. E aí aconteceu algumas coisas durante essa semana que me fizeram lembrar disso, e obviamente por inspiração, não tenho dúvida disso, para voltar a falar desse tema. Nossa cidade, tanto aqui em Altos como em Teresina, aliás, nosso estado, possui índices alarmantes de suicídio. E, obviamente, eles não podem ser divulgados por conta de convenções jornalísticas e tudo mais, porque isso, no entendimento deles, incita outros suicídios. Por isso não é divulgado. Mas, no final do ano passado, eu perdi um amigo. Esse mês já foram 3 pessoas que eu conhecia e que ganharam certa repercussão nas redes sociais e tudo mais. Então é um tema que nunca é demais. Por que a gente continuar? O porquê de não desistirmos? Até porque, eu não vou questionar vocês aqui, para saber quem já pensou nisso, porque eu sei que cada um de vocês, em determinado momento da vida, muito provavelmente já teve esse pensamento. Todos nós, em determinado momento da vida, passamos por dificuldades, passamos por momentos delicados em que essa solução, para a gente, às vezes, é cogitada. E essa palestra tende justamente a falar sobre isso. Sobre por quê? Por que vale a pena continuar vivendo? Por que vale a pena a gente continuar tentando? E é isso que eu vou tentar falar aqui durante esse tempo. Bom, o Evangelho deixa claro que o homem não tem direito de dispor de sua vida, porquanto só a Deus cabe retirá-la, porque obviamente foi Ele que deu. Então só a Deus só Deus tem esse direito, porque Ele até diz, retirar do cativeiro da terra, porque nós estamos aqui não é para passear não, que nem a Kátia falou na abertura. Se fosse, o mundo era uma festa. Nós estamos aqui por um motivo, senão a gente estava num planeta mais evoluído, né? Estava em Marte já, em outro planeta melhor. Nós estamos aqui... Em silêncio, por favor. Por favor. Nós estamos aqui justamente para expiar os nossos pecados. O espírito é imortal, imperecível, e é por isso que, pelo suicídio, ele não desaparece. Assim como também não deixa de sofrer, porque a vida prossegue em outro plano, após a destruição do invólucro carnal, do corpo físico. Primeiro passo, gente, para quem tá tendo essa ideia, ou já pensou, ou tem essa ideia recorrente, esqueça. Por quê? Porque a morte não termina com seus problemas. Pelo contrário, ela aumenta os seus problemas. Porque quando o seu espírito sair do corpo, que for desligado, há um desligamento muito duro, digamos assim, até o espírito perceber que não morreu, que continuou vivo, que tentou fugir dos problemas, e os problemas continuam ali. E quando se dá isso, aí a pessoa entra num sentimento, num torpor que pode perdurar vários anos. Fora que ele fica revivendo aquela sensação do suicídio durante muitos anos. Muito provavelmente durante todo o tempo que ele teria que ter passado na Terra. E que adiantou. Fora isso, vamos usar também o amor ao próximo. Já que se a gente não tem mais amor pela gente mesmo, vamos pensar nos nossos familiares, vamos pensar nos nossos amigos, como eles ficarão.
Se nada disso der jeito, vamos, não é nem se nada disso der jeito. É antes de tudo, vamos fazer nossas preces a Deus, pedindo força para continuar. Mas por que as pessoas se suicidam? Tem um texto divulgado essa semana nas redes sociais que fala que é muito bom, que fala justamente o porquê. Será que é por conta dessa nossa ânsia de conseguir as coisas? Será que é aquele concurso público que eu nunca consegui? Será que é aquele dinheiro que eu esperava entrar e não consegui ganhar? Será que é meu carro que eu tenho que trocar e nunca troquei? Será que é o sentimento de inferioridade que eu carrego dentro de mim e não consigo me livrar dele? Será que é porque eu não consigo agradar meus familiares? Será que é porque eu sou uma decepção? Por quê, gente? Tudo isso tem a ver com o que nós pensamos. Tudo reside dentro do nosso pensamento. Normalmente é um ato de fuga, ou seja, não deixa de ser o primeiro eu. Eu quero fugir dos meus problemas, então acho que dessa forma se torna mais fácil. E a gente vai ver, e a gente já viu e vai continuar vendo que não é. O indivíduo quer fugir de determinada situação que o atormenta, como a morte de um ente querido, o desastre financeiro, a desilusão amorosa, a doença grave, a depressão. E aí é que entra a parte do orgulho. Muitas pessoas preferem se suicidar do que decretar falência da empresa ou viver com salário mínimo. Muitas pessoas preferem se suicidar do que assumir a sua opção sexual perante a sociedade. E isso tem um quê e um pouco do orgulho. Sempre do que? O que é que vão falar de mim? O que é que fulano vai achar da minha escolha? Por que tem que ser assim? E quando a gente se traveste de orgulho, a gente dá um passo muito perigoso para essa situação. Dominado pela angústia, resvala para o desespero e passa a enxergar na morte a solução para o seu problema. Um mergulho no nada. As aperreações e as aporrinhações do dia a dia tá criando uma geração de pessoas dependentes de remédio, dependentes de psicólogo. É até bom de pagar alguém para lhe ouvir de vez em quando, é bom, né? Para você não ficar azucrinando, né, os mais próximos. Mas a gente está criando uma geração de pessoas viciadas em trabalho, viciadas em buscar sempre algo mais e que são pessoas vazias. Eu nunca esqueci uma vez da Dona Conceição, algo que ela disse que que ela via algumas pessoas ali com dinheiro, com muito poder e absolutamente vazias por dentro, gritando desesperadamente, pedindo ajuda, pois eram pessoas vazias. E olha, você ser vazio nos dias de hoje, com tantas cobranças que nós temos, com tantas obrigações que nós nos impusemos, é uma coisa quase fatal. Tem gente que tem tudo e tem depressão seríssima. Tem gente que não tem nada e é muito feliz. Tem gente também que não tem nada e está à beira do precipício. E tem gente que é contente com o que tem. O problema é que nós sempre estamos buscando o passo a mais. E não é errado. O problema é quando isso se torna o mais importante. Se torna mais importante do que eu ir dar um abraço no meu filho. Se torna mais importante do que eu ir dar um abraço na minha mãe. Não, eu tenho que trabalhar o final de semana inteiro. Não tenho tempo para as crianças. Não tenho tempo para minha mãe. E a gente esquece que essas pessoas, elas também são passageiras. Elas também podem ser arrancadas da gente quando a gente menos espera. E aí a gente vai lá quando acontece, vai ficar, oh meu Deus, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. E acaba entrando de novo nesse ciclo penoso. Nas mortes por suicídio, o espírito é surpreendido, não acredita que esteja morto e sustenta teimosamente que não morreu. Ou seja, eu dar um tiro na cabeça, porque eu estou endividado e não quero mais passar por aquilo. E quando eu morro, eu estou cercado de cobradores. E eu vi que meu sofrimento não foi aliviado. Eu olho meus parentes, todos sofrendo e com o mesmo problema. Ou seja, de que adiantou? Agora vocês imaginem o estado psicológico que ele estava quando cometeu o suicídio,
que devia ser muito ruim, vocês multipliquem 100 vezes, que será como ele vai estar quando despertar no mundo espiritual e descobrir que não devia ter feito aquilo. Portanto, ele vê o seu corpo, sabe que é dele, mas não compreende que esteja separado. É como aqui se você tivesse uma casa, você morasse numa casa a vida toda, saísse para trabalhar e quando voltasse tivesse outro dono. E você fosse impedido de entrar. E ninguém ali lhe reconhecesse. É mais ou menos isso que acontece quando você desencarna e percebe, vê seu corpo ali ao lado, apodrecendo, e vê que não adiantou. E aí vocês imaginam a sensação de tentar falar com alguém e não conseguir, de tentar se comunicar e ninguém lhe vê. E fora a sensação física que ele vai estar sentindo do ato que cometeu. Essa ilusão mantém-se até o completo desprendimento do espírito. Então ele compreende que não faz mais parte dos mundos dos vivos. E isso aí, às vezes, demora muito e muito tempo. Tanto aqui na casa espírita, como na casa lá da Dona Conceição, quando ela faz atendimento dia de quinta-feira, são inúmeros os casos de gente perguntando, eu não aceito, de espíritos dizendo que não aceitam, que morreram e acabou. E aí você tem que explicar, meu irmão, a morte não existe, você realmente não morreu. Mas eu não estou morto não, eu quero falar com fulano, quero não sei o quê. O inconformismo beira o absurdo, gente. Pode passar. O suicídio é um dos maiores equívocos humanos, para não dizer o maior. A pessoa sente-se pressionada por uma quantidade variável de desafios que julga serem problemas sem solução e precipita-se na ilusão da morte. Sim, ilusão, porque a gente já sabe que a morte não existe. Com a morte do corpo físico, o espírito segue a viver num outro plano, em outra dimensão, e aí vem o grande desapontamento para o suicida. Eu costumo dizer que um dos piores sentimentos que você pode carregar dentro de si, além, obviamente, do ódio e rancor, é o sentimento de culpa. Quando você se alimenta de culpa, você não consegue mais fazer nada da sua vida. Nada, absolutamente nada. Um ser culpado, ele torna-se depressivo, ele torna-se um ser doente, ele torna-se um ser paralisado. E é isso que acontece lá do outro lado, quando ele finalmente compreende a situação dele, ele compreende que ele teve uma chance de reencarnar, que ele passou por todo um processo para reencarnar, para expiar alguns erros, e aí ele tem essa compreensão de que novamente falhou. É isso que acontece, o sentimento de culpa. E aí o espírito, às vezes, ele adoece tanto que ele começa a se transformar, ele começa a se esquecer da forma humana, da forma... desaprende a falar, começa a se tornar quase um objeto imóvel. Há suicidas que anos a fio sentem pressões terríveis do tóxicos que lhe aniquilou as energias. A perfuração do cérebro pelo corpo estranho, partido da arma usada no gesto supremo. Divaldo uma vez citou um exemplo de que, eu realmente não lembro se foi ministrar um curso ou palestra, e ele se hospedou no hotel, e quando ele chegou na estação de trem, ele viu um espírito suicida no trilho do trem. Ele se jogou lá para se suicidar. E Divaldo fez a palestra, quando voltou, foi ter com esse espírito para conversar com ele novamente. E aí foi amparado e tudo mais. E ele, conversando a história, ele já estava ali há muitos anos, naquele mesmo trilho, e todo dia o trem passava de novo por cima dele. E ele sentia todas as sensações daquela morte terrível. Porque ainda estava naquela mesma sintonia, porque ainda não tinha o direito de parar com aquela sensação. O peso das rodas pesadas sobre as quais se atiram na ânsia de deserdar da vida. Justamente o caso que eu estou falando. E a pior emoção é de acompanhar minuto a minuto
o processo de decomposição do corpo abandonado no seio da terra, verminado e apodrecido. Porque geralmente, como se dá de uma forma abrupta o suicídio, os fios, como a gente fala, falando comumente, de um modo genérico, que ligam o corpo ao espírito, eles não conseguem se soltar todo a tempo. Mesmo com velório, mesmo com tudo, porque é uma partida abrupta. E em muitos dos casos, o espírito é obrigado a ver seu corpo ser comido por vermes, ser deteriorado até a terra, até que ele consiga se desenlaçar completamente. Fora os que, inclusive a dona Conceição fala muito disso, se negam a abandonar o corpo e vão enterrados, abraçados com o caixão e ficam lá por muito tempo, abraçados a uma ossada, numa esperança, principalmente algumas pessoas que têm essa concepção de que vai ressuscitar ou algo assim do tipo, esperando que ressuscite ou esperando que volte. Ficam anos a fio abraçados a um esqueleto. Divaldo Franco nos conta um caso curioso sobre a irmã dele. Ela cometeu suicídio por conta de um divórcio, se eu não me engano também. Enfim, tomou veneno. E ela passou simplesmente 33 anos em um estado lacônico de sofrimento. Sentindo todas as sensações, estando doente o tempo todo, revivendo, eu nem lembro se foi veneno ou se foi, acho que foi veneno mesmo. Revivendo, segundo a segundo, tudo aquilo que ela tinha causado a si mesma. 33 anos nesse estado. Então, se o motivo, gente, se qualquer um de vocês estiver nesse momento com esse pensamento na cabeça, se o motivo for fazer os problemas sumirem, fazer os problemas desaparecerem, esqueçam. Isso não vai acontecer. Busquemos outras situações, é que nem eu disse. Vamos no psicólogo, não tenho dinheiro, vamos para um amigo, vamos conversar com um amigo, vamos na casa espírita, vamos na igreja, vamos no pastor, vamos na Umbanda. Mas vamos, gente. Não alimentem esse sentimento. Conversem com alguém, há sempre alguém pronto para lhe amparar. Seu guia está aí do seu lado. Peça ajuda a ele, faça oração, peça ajuda a Deus, peça ajuda ao seu guia. Mas não se deixem consumir por esse sentimento. Porque, que nem a gente está dizendo, não vai adiantar. Bom, quais são as consequências imediatas desse ato? Primeiro passo, você vê que ultrapassou existem alguns limites. Na vida a gente sabe que existem alguns limites que a gente não pode ultrapassar. A gente tem as leis que se eu matar alguém eu vou preso, eu respondo também a Deus, enfim. Existem alguns limites quando a gente está no corpo físico que nós não podemos ultrapassar. Tanto seja por questões morais, seja por questões legais. E quando a gente comete suicídio, a gente percebe que do âmbito espiritual a gente passou de um limite. Que é quase tudo é permitido, mas isso não. O primeiro sentimento é esse, de ultrapassar um limite. O segundo, quando você comete esse ato, tem muita gente que além de lhe induzir, está ali do seu lado, você com aquele sentimento, você atrai também muitos espíritos inferiores para o seu redor, que vão continuar lhe induzindo, vão querer lhe adoecer até o ponto de você tomar essa decisão de se suicidar. E quando você desperta, eles estão lá do seu ladinho. Os mesmos espíritos lá, para continuar o que eu vou batizar aqui de tortura psicológica, digamos assim. Você vai continuar refém desses espíritos durante muito tempo. O desprendimento, que não havia dito antes, é demorado. Já é demorado com a morte normal. Mas durante o suicídio, como é dado fora do período em que você estava programado, então ele é mais lento ainda. Então, é que nem eu disse, muito raramente um suicídio não acompanha, segundo a segundo, a decomposição do corpo. Agora vocês imaginem aí, ele acompanhando, já desesperado, porque não morreu. Viu ali? Não morri. Droga, tô aqui vivo. Segundo,
vê o desprendimento do corpo, vê o corpo ali e não pode mais entrar. Eu fico imaginando que por alguns filmes que a gente vê, que eu acho que ele fica tentando ainda. Deve tentar entrar no corpo de volta, tentar... Aí tenta falar com as pessoas, não consegue. Ou seja, ele não está vivo, na cabeça dele não está morto, ele não entende o que está acontecendo. Então, aí vocês imaginem, além de tudo isso, de toda essa loucura que está passando, porque é uma verdadeira loucura que se passa na cabeça de um espírito desse, ele vê o corpo ali que ele acha ser a última esperança dele. Eu acho que ele deve pensar assim, não, em determinado momento alguém vem aqui, vai pegar minha mão e me botar de volta, alguma coisa. E ele começa a ver o corpo dele, os bichos comendo. Vocês imaginem aí a situação. Como é que não fica o estado dessa pessoa? Se já estava doente antes de desencarnar, imagine como vai estar depois disso. Bom, aí isso me pergunto muito. E aí, o que é que acontece? Porque eu estava tendo uma conversa ontem com uma amiga, que ela me perguntou qual era o tema da palestra, eu já tinha decidido, aí eu disse, né, sobre suicídio e tal. Aí ela disse que estava com duas amigas que são de outra religião, dizendo, olha, a única coisa que não tem perdão é suicídio. Deus não perdoa e acabou para a pessoa. Aí ela me perguntando sobre isso. Aí eu disse, mas minha gente, Deus perdoa tudo. Ele é justamente amor. Agora, você vai arcar. O fato dele perdoar não quer dizer que você vai sair impune. Seria isso sim uma incongruência. Deus perdoa tudo nessa vida, mas você vai arcar, gente. O que vai acontecer? Bom, a gente tem vários casos, digamos, você com veneno, você provavelmente vai ter problemas respiratórios graves. Tiro na cabeça, você provavelmente vai ter problemas mentais. Afogado, de novo, problemas respiratórios ou algo do tipo. Mas não há uma base que diga, enfim. E tem outra coisa, gente, que eu não sabia. No meu estudo, para a palestra eu descobri. A espiritualidade é o seguinte, ela não permite que você volte. Você não desevolui. Você está aqui hoje, você aprendeu isso, você não volta. Mas aí, às vezes, um suicida, dificilmente ele é a primeira vez que ele comete o ato. Geralmente ele tem a tendência. Já vem 3, 4, 5, 6 vidas cometendo suicídio. E o que acontece é que a espiritualidade, ela vai dificultando as formas de você cometer o ato. Como? Como é que pode, irmão? Bom, no primeiro momento, ela já lhe dá alguma... Você vai vir com os resquícios. Um problema respiratório para se aquietar mais. Um problema mental para não ter o direito. Só que você insistindo nisso, insistindo, vai chegar um momento que ela vai lhe paralisar. De você não conseguir mexer os olhos, só conseguir mexer os olhos. Para não fazer mais o ato. Para que você possa continuar. E são esses os tipos de penalidade que existem. Você quer passar uma encarnação toda passando por isso? Qual a necessidade? Se você pode se melhorar aqui agora, se você pode buscar auxílio, ajuda e não fazer esse ato agora. Então, vamos pensar nisso também, gente. Mais uma consequência que o suicida não pode escapar, a gente já falou aqui exaustivamente, é a do desapontamento. E aí, vira um ciclo vicioso. Alguns expiam sua falta imediatamente, outros numa nova existência que será pior que aquela cujo curso interromperam. Não adianta. Se eu me suicidei hoje aqui por conta, não sei, vamos dizer aqui, por conta de aceitação familiar, não tive aceitação familiar. Você pode ter certeza que na próxima encarnação você vai ter a mesma dificuldade, porque você precisa passar por aquilo aumentado. Se você tem esse problema agora, de, não tive aceitação familiar, não me dou bem com minha mãe, com meu pai, enfim. Se você acha que fazendo isso, você vai resolver isso agora, você vai criar um problema futuro, maior, mais difícil de ser consertado, mais de uma provação maior. E, obviamente, tem a questão também, embora nós não desevoluímos, né, que nem eu disse, nós paramos de evoluir. E uma encarnação é muito tempo. A gente tem relatos, quem lê, principalmente sabe que o número de espíritos querendo reencarnar é absurdo e não tem vaga. Tem uma fila de espera aí, muita gente, a expressão popular, está se matando para reencarnar. E não tem vaga para todo mundo.
Ou seja, você vai de novo, vai esperar para reencarnar e vai sofrer mais ainda. Bom, abortamento, dificuldade para reencarnar. Às vezes, você quer reencarnar, você diz, Deus, estou pronto, sou de luz, agora eu vou. E aí você se prepara todo, faz sua programação linda ali, vai lá no telão, não, quero isso, isso, aquilo. Tá, pode botar preto, pobre, liso. E aí você, agora Deus, vou conseguir, Deus, estou pronto, Deus. Aí você reencarna e aí sua mãe lhe aborta. E você reinicia tudo de novo. É uma das consequências do suicídio. Por quê? Bom, a lei natural, gente, a espiritualidade maior reza isso. Você teve uma chance e desperdiçou. Vai ter outra? Vai, mas não vai ser assim, fácil, assim, de primeira, que nem você quer, não. Tudo tem seu tempo. Tendências inevitáveis em vidas posteriores. Muito provavelmente você vai querer se suicidar de novo. Porque, que nem eu disse, você vai passar pelos seus mesmos problemas aumentados. Porque nada nessa vida, a gente tem que parar, gente, de vitimismo. Isso eu demorei muito tempo para aprender, porque eu era muito inconformado com muita coisa. A gente tem que parar com o vitimismo, que tudo que nós passamos, até o topado que a gente pega no meio da rua, a gente precisa passar por aquilo. Não quer dizer que a gente vai ser conformista, mas quer dizer que nós não vamos odiar os outros, ou nos odiar a Deus por conta disso. Se hoje eu estou na dificuldade aqui, ralo pra caramba, para ganhar ali R$888 por mês, dinheiro não dá pra nada, eu ando de ônibus, quentes, sem ar-condicionado, entendo. Há uma necessidade para isso. Porque muita gente faz isso, a gente é campeão de fazer isso aí. Eu aqui ralando Deus, ralando todo dia. E o fulano ali, a única coisa que fez foi nascer direito. Tá aí, completou 18 anos, ganhou carro, já tem faculdade paga pelo papaizinho, já tem não sei o quê. E eu aqui, pai, na Santa Maria da Codi, o que eu faço? Enxugando o prato, pai, porque ainda nasce médio, vai lascar ainda mais. Por quê, Deus? Por quê? A gente precisa passar por isso. E às vezes, quando a gente para, gente, de se lastimar, de rogar, de praguejar contra Deus, praguejar contra os outros, a vida da gente faz é deslanchar, gente. Rapaz, agora você quer desandar tudo, é você ficar com aquela cisma, com aquela coisa, com alguém ou com algo. Você perde tanto tempo naquilo, fulano tá me perseguindo, fulano é isso, fulano não sei o quê, que o mundo continua correndo e você preso naquele sentimento, o mundo continua correndo e você não acompanha, meu amigo. Deixem as coisas acontecerem, deixem a vida seguir seu fluxo. Se as coisas não estão boas, vamos nos manter equilibrados, vamos ajustar as nossas velas aos ventos que correm, para que possa dar certo, gente. Não adianta a gente ficar se lastimando, se maldizendo e continuar lá mesmo. A gente tem que buscar o melhoramento. E outra coisa, tem aquela coisa, eu aprendi isso também a duras penas. Você insiste numa coisa que não dá muito certo, insiste uma, duas, três, meu amigo, larga de mão. Vá seguir sua vida, que se for para ser, vai vir. Você faz por onde? Se não deu. Agora, aqui nem eu disse, tem gente que se bitola em determinada coisa, em determinada situação, que se perde. Perde tempo, perde vida. E o outro lá que tá sendo alvo, está seguindo a vida dele também. E a gente, feito besta. Karma de solidão, provas mais difíceis, pesadelos, saudades da vida mesmo quando encarnado. Karma de solidão. Quem é que não conhece gente? Eu conheço, você deve conhecer. Que é gente boa, gente fina, legal, estudado, tem bons recursos e só. E não arruma nada, nem gripe. Todo mundo conhece esse tipo de gente. Aí, pode ser, não estou dizendo que é. Pode ser um sintoma disso. Pode ser que esteja espiando um karma de vida passada, gente. Provas mais difíceis ainda.
de enfrentar, que nem eu já disse. Pesadelos, eu conheço gente que não pode encostar na cadeira que é tendo sonho ruim, umas coisas ruins, não sei o que e tal. Complicado. Essa aqui, gente, é uma das piores sensações também. Saudade da vida mesmo quando encarnado. E a gente volta para aquele vazio do peito. Aquele vazio, quando você tem tudo e está vazio por dentro. Aquela frase, tem 1000 pessoas ao redor e está sozinho no lugar. É esse sentimento que a gente mais vê nas ruas. A gente vê gente de terno, engravatado, que está pedindo socorro, gritando por dentro. A gente vê gente mesmo humilde, que a gente vê que não tem motivo e tal, mas que está ali implorando socorro, implorando ajuda. São pessoas que se mascaram e se travestem com um sorriso, mas que por dentro choram copiosamente. E, gente, quais são as causas do suicídio? Bom, enfermidade alongada, que pode ser causada por obsessor, como não, mas uma enfermidade alongada você... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Alguém que tem uma vida muito saudável e de repente se vê paralisado numa cama por conta de um acidente ou algo do tipo. Ou alguém que tem uma vida muito agitada e de repente tem que pisar no freio por conta de uma enfermidade, às vezes um câncer, ou enfim, algo do tipo. Pode ser uma causa de suicídio. E isso, quem convive com essas pessoas também tem que estar desperto com relação a isso. Porque a própria doutrina diz que não é só fazer o mal, é fazer o bem, gente. Aliás, não é só não fazer o mal, é fazer o bem. Tão ruim quanto fazer o mal é não fazer o bem quando tem chance. Se você puder ajudar alguém que está nessa situação, ajude, estenda a mão. Ciúme, a gente conhece um monte de gente assim, que eu vou ver agora, não sei o que, ciúme, termina para ficar com... Foi o caso da irmã do Dival, ela misturou de ciúme com amor próprio, que o marido terminou para ficar com o que chamam, né, de rapariga, que a gente sabe que não é. Geralmente são moças de família. Pelo contrário, são moças de família. E aí prefere morrer do que enfrentar essa situação. Amor próprio. Gente, o primeiro amor que a gente tem que ter é o próprio, para a gente conseguir amar as pessoas. Mas amor próprio não quer dizer orgulho, não quer dizer vaidade. É só a gente saber que a gente não é nem melhor nem pior do que ninguém, a gente é o que é. A dona Conceição costuma falar que ela vai tanto para um jantar chique, como lá para a Ceasa, do mesmo jeitinho. Não se sente inferior a ninguém. E é isso que a gente tem que tentar ser. Porque às vezes a gente deixa de ir em um lugar, ou às vezes, não é nem deixa de ir, a gente vai a um lugar e a gente fica, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não acredito. Meu Deus, não sei o quê. Isso não pode acontecer. Até porque, é o que eu estou dizendo, o amor próprio não é você ser melhor, é você saber que é igual ao próximo. Não é se encher de orgulho e vaidade, é você saber o seu lugar e se portar como tal. Desonra, isso aqui ainda hoje acontece no interior, é só o que acontece. Tanto a parte financeira como o empresário, o comerciante que perde tudo, prefere morrer porque acha que é uma desonra. Ou então um marido traído, que também acha que é uma desonra. Acontecia muito, muito mesmo há 50 anos atrás, quando tinha os crimes de honra e tal, mas é menos comum, mas ainda existe. Remorso. Remorso também, gente, é justamente aquela coisa da culpa. Se casa aí. Remorso é você se sentir tão culpado que acha que é melhor morrer do que continuar. E todo mundo já teve esse sentimento aqui, eu tenho certeza. De você fazer algo que se sente tão mal, que prefere escolher a morte do que continuar. E a gente sabe que, por mais que seja ruim, o outro dia vem, gente. Às vezes a gente acha que um problema é muito grande e quando a gente se espanta uma semana, um mês, sei lá, um ano, as coisas se resolvem. Eu quero que vocês pensem agora no maior problema que vocês já tiveram. E pensem que vocês estão aqui hoje.
E que esse problema enorme já foi substituído por outro problema enorme. E que esse outro problema enorme já vai ser substituído por outro problema enorme. Porque se sua vida não tiver altos e baixos, você morreu. Sua vida tem que ter altos e baixos. É a lei natural. Porque a gente está aqui justamente para sobreviver a esses altos e baixos. Tédio. Já viram o ditado, mente vazia, oficina do diabo? Tédio. Aí, uma boa definição. Falta de fé. Pessoas, e eu não estou nem dizendo uma religião em si, é pessoas que não acreditam em nada, nem em si mesmo. Em alguma coisa a pessoa tem que ter fé. Até em não ter fé, ela tem que ter fé. Até em não acreditar. Não, tem as pessoas que são ateus e ateias, elas têm as convicções delas e elas são bem resolvidas com isso. Até nisso você tem que ter fé e tem que ser firme. Não pode ser avulso no mundo. Ociosidade, desgosto pela vida, perda de entes queridos, essa também é muito comum. Loucura, indução de terceiros, que às vezes não só são desencarnados, são encarnados, gente. Muitas pessoas que estão ao seu redor, que se dizem amigos, que são brother, parceiro, de farra, estão ali do seu pé. Rapaz, tu vai passar por isso. Rapaz, se fosse comigo, não dava não. Rapaz, tua situação é ruim mesmo, viu? Meu Deus. Tem gente que diz que você vai para conversar. Rapaz, tô ruim, tá acontecendo isso. Sei não, viu? Acho que não fica bom mesmo, não. Acho que é daí para pior, não vai melhorar, não. São esse tipo de gente, esse tipo de pessoa que vai só lhe empurrar para a ladeira. Que vai, é o mesmo que vai lá chorar e dizer, eu avisei que não era para fazer. E aí fez. É o mesmo tipo de gente. Praticamente mandou, deu a corda e empurrou. E tá lá chorando no seu caixão também. Isso depois você vai descobrir, se torna pior ainda a situação, porque você vai querer se vingar. E aumenta ainda mais seu débito. Desilusões afetivas casa ali junto com ciúme. Tem gente que se receber um não, entra numa depressão. Tem gente que quer... E aí volta a questão do orgulho. Porque, minha gente, é natural em tudo. Isso vai lá da infância, quando a mãe não ensina seu filho a receber um não. É sempre sim, bora meu filho, bora. Bora no shopping, bora meu filho, bora comprar isso, bora. E quando a vida começa a dar o não, a pessoa não aguenta. A pessoa que sempre ouve sim, quando vai lá perde o emprego, que o patrão... Não, meu filho, vaza, dá não. Recebe o não da namorada? Não te quero não. Começa não, endoida. Existe esse tipo de gente, endoida mesmo. Que ouve sim a vida toda, e quando a vida, que a vida real é de viés, como diz Caetano, começa a dar os nãos, a pessoa não aguenta, endoida. Aí fica pensando, meu Deus, aí começa. Eu tinha tudo, eu conseguia tudo, e agora eu não consigo mais nada. Por que é? E acha que é porque está fazendo alguma coisa errada, alguma coisa, e não sabe que é uma coisa natural da vida, os nãos. Os nãos, eles ensinam muito mais do que os sims. É bom a gente lembrar disso. A verdade é, o homem não tem o direito de dispor da sua própria vida, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Por que ele falou voluntário? Porque você pode pensar, suicídio é voluntário. Se eu quero, né? Ninguém pode me suicidar. Mas existem alguns poucos e raros casos em que o suicídio é por um prol maior e para ajudar um número maior de gente, ou um suicídio dito com amor. No caso de uma mãe que salva um filho, de um atropelamento e acaba morrendo, ou de alguém que entra no meio de uma bala para salvar um bebê, ou, enfim, casos específicos, isolados, mas são casos raros de acontecer. Bom, vamos falar agora juridicamente, né? Como diz a lei, o Livro dos Espíritos. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não, só Deus tem esse direito, a gente já viu isso a palestra toda. O suicídio não é sempre voluntário? Aí tem outro caso. Não, porque às vezes o louco não sabe o que faz. A pessoa que tem problemas mentais, totalmente não vai saber o que faz. Questão 948. O suicídio tem por objetivo escapar à vergonha de uma ação má, é tão repreensível como o que é causado pelo desespero? O suicídio não apaga a falta. Ao contrário, haverá duas em lugar de uma.
Quando se teve a coragem de fazer o mal, é preciso ter de suportar as consequências. Vejamos só como é a nossa incongruência, como é a nossa loucura. Eu faço mal a alguém, a lei começa a me cobrar, eu falo a lei de Deus. Começa a me cobrar, aí eu começo a dizer que estou sendo perseguido, que não sei o quê, que é muita injustiça. E aí eu vejo, não, às vezes eu faço mal para um monte de gente e no final da vida eu estou falido, porque a justiça começa a cobrar. E aí eu começo nessa, eu estou me perseguindo, Deus não é isso, Deus não é aquilo. Vou lá e ó, e mato. Quer dizer que esse suicídio aí, por ter feito algo mal, ele é menos condenável? Não. Se é possível, ele é até pior. Porque ao invés, você tá fazendo aquilo não é porque você está doente, ou porque você tem algum problema muito grave, é só porque você quer fugir da situação e resolver. E a gente sabe que não dá para ser assim. Gente, se a gente matou 50 pessoas, a gente pode se matar 50 vezes. Na 51ª vida, a gente vai ter que reparar essas 50 vidas que a gente ceifou. Não dá para fugir. E além de ter que reparar essas 50 vidas que a gente ceifou, a gente ainda vai ter que pagar pelas 50 vezes que tiramos a nossa. Não adianta, não dá para fugir, gente. Bom. E aos que ficam, gente. Eu costumava dizer que quem fica sofre mais do que quem vai. Eu ainda não sei exatamente, nem pretendo saber se é verdade ou não. Mas com os estudos que a gente faz, a gente sabe que quem vai sofre muito também. Mesmo que a dor de quem fique seja grande também. Mas a dor de quem fica é uma dor física. É uma dor que ela pode ser mensurada e ela tem causa, origem, e ela provavelmente tem prazo por um fim. A dor de quem vai, não. Ela não tem prazo por um fim. Ela não pode ser mensurada porque ela não é física, ela é espiritual. E ela é amplificada 50, 100 vezes mais por conta disso, de não se tratar de um corpo físico. Mas mesmo assim, eu conheço mães, tem a mãe de um amigo também, que está conseguindo passar por essa situação. É terrível, é um sentimento devastador. E esse sentimento, por mais que a pessoa, seja ela que esteja sentindo, quem vai também paga por ele. Quem vai, só para você ter uma ideia, quem se suicida, e outro, uma mãe, um pai, um irmão, vai lá e se suicida também por conta daquilo, por mais que a pessoa ali responda pelo seu suicídio, quem se suicidou primeiro também terá parcela nele. Primeiro, o grande conforto que a doutrina espírita oferece é que a certeza que Deus não desampara ninguém. Então essa história que nem a minha amiga que eu disse no começo, diz que Deus não perdoa, que a única coisa que Deus não perdoa, que acabou para a pessoa, que morreu mesmo, esqueça, Deus perdoa. A vida cobra as consequências do ato, mas Deus perdoa. Então, temos a certeza do amor de Deus, porque Deus é amor. Por mais que a gente se desvie e não faça por onde, Deus está sempre ali para amparar a gente. Ninguém está relegado ao sofrimento eterno. Se assim fosse Deus, não seria Deus, porque Deus é amor. Ninguém, ele vai sofrer e vai passar exatamente o que precisa passar. Seja pelo tempo que precisava passar na Terra, seja pelo tempo que precisa para aprender, criar a consciência de não fazer isso numa próxima encarnação. Ele não sofrerá nem mais, nem menos do que precisa e do que merece. Tenhamos essa consciência. Assim, o sofrimento do suicida tem a duração necessária ao tempo para o arrependimento e para o seu reequilíbrio. Não adiantaria nada um suicida, 24 horas depois de cometer o ato, está apto e bom para reencarnar de novo. Porque assim que reencarnasse, cedo cometeria o mesmo ato de novo. Que é algo que ele já é um débito que ele já vai ter que pagar. Então, esse sofrimento que a gente está ali de sofrimento, na verdade é um período em que o espírito precisa para se reequilibrar. Igual, vamos pensar que é igual aqui à Terra. Às vezes, os momentos de dificuldade que nós passamos
são exatamente, eles duram exatamente o tempo necessário que nós precisamos para conseguir superá-los, nos tornando mais fortes para outras coisas que virão. É exatamente isso que acontece também no outro plano. Aqui, a gente passa criancinha, o nosso primeiro problema, às vezes, é uma briga no colégio, é esconder uma nota dos pais, que tirou nota baixa, é estudar bem. Enfim, são problemas que hoje nós vemos que é besteira. Mas que na época, pra gente, pense aí no seu tempo de infância. Meu Deus do céu, a diretora chamou minha mãe. Minha vida acabou. E hoje a gente ri, brinca. Tempo que tipo de matar a aula e ser descoberto ou é descoberto, a gente pensa que é a maior loucura da vida. Tempo de adolescência, a gente pensa que as besteiras que a gente faz com os amigos são as piores. E se a gente parar para pensar, as piores coisas, elas só vão aumentando. Quando chegar um tempo, essas coisas aqui que a gente acha, nossa, meu Deus, não acredito. Lá na frente a gente vai ver que eram problemas pequenos. E é justamente isso, é justamente isso que a doutrina prega até na outra vida. Eu nunca esqueci da mãe, e eu costumo, para a gente poder mensurar o amor de Deus. Eu nunca esqueci de uma mãe que o filho foi acusado de 52 estupros e foi preso. E a mãe dele foi na delegacia falar com o delegado e dizer: ô doutor, eu sei que ele fez isso, mas ele é um menino tão bom. Não faça isso com ele, não. Se uma mãe consegue amar um filho a esse ponto, consegue perdoar por um crime que para a mulher é um crime, um dos piores que podem ser cometidos, vocês imaginem o amor de Deus. Não tenhamos medo, gente. Deus, que nem eu estou dizendo, Deus ele perdoa. Deus ele cuida. Não é nem ele que vai lhe cobrar, não. A própria vida, as próprias coisas que você plantou é que vão cobrar. Pode passar, Deus. Bom, esse texto da Joana de Ângeles eu achei sensacional. Aguarda um pouco mais quando tudo te empurrar ao desespero. A divindade possui soluções que desconheces. Recupera hoje o desperdício de ontem sem pensares. Jamais na atitude simplista do suicídio, que é a mais complexa e infeliz de todas as coisas que podem ocorrer ao homem. Vamos refletir um pouquinho sobre a primeira estrofe ali. Aguarda um pouco mais quando tudo te empurrar ao desespero. A divindade possui soluções que desconheces. E de novo, eu vou pedir para vocês pensarem na situação mais difícil que vocês passaram. Na dor mais intragável que vocês tiveram que aguentar. Pensem que na época vocês achavam que não tinha solução. Que não tinha saída. Que era impossível. E a vida, o tempo, Deus, a espiritualidade, se encarregou de fazer as coisas se encaixarem, se encarregou de fechar as feridas que precisavam ser fechadas, cicatrizou de deixar abertas as que precisam ficar abertas, porque de vez em quando a gente precisa mesmo de um puxão, a gente precisa de um dedo na ferida, para mostrar que somos humanos, para voltar à realidade. Pensem que hoje vocês estão aqui sãos, salvos, curados, prontos para enfrentar um novo desafio. Então nada é eterno, gente, nada é eterno, a vida continua. E para encerrar, lembre-se sempre disso, sempre que tiverem um problema, eu vi essa frase e achei muito massa. Não se preocupe, o pior dia da sua vida só vai durar 24 horas. Boa noite, gente, espero que vocês tenham entendido.